Ei, Margarete, boa noite. Ei, Cris, o Instagram deu uma pausada, tive que sair e entrar de novo. Ei, Elisiane, tudo bem? Boa noite, gente. Eita, aí, você tinha entrado, né? Mas o Instagram deu uma trava, tive que sair e entrar de novo. Ei, Adila, tudo bom? Ei, Carlinha, tudo bem? Boa noite, gente. Tudo bom? Tudo ótimo aí com vocês? Foram bem de domingão? Hoje vamos bater um papo aí sobre crenças limitantes, como elas atrapalham a gente. Ei, Marcos, tudo bem? Gente, tô adorando vocês aqui, ó, fiéis na jornada, muito legal. Oi, Rúbia, boa noite. Muito feliz, vocês estão aí, fiéis na jornada. Pleno domingão à noite, pessoal comprometido aí com autoconhecimento, muito legal, muito legal. Boa noite, Rúbia. Vou dar só uns 2 minutinhos para mais uma galera entrar, pessoal ir entrando, que o Instagram tá com problema de aviso de live, não aparece para todo mundo. Isso até é bom para vocês, no dia que vocês quiserem assistir live, se não aparecer lá o ao vivo, vocês entram no perfil da pessoa. Tá com dificuldade de entrega. Isso aí, gente, manda coraçãozinho aí pro Insta, falar pra galera que a gente já tá aqui ao vivo. Ei, Michele, boa noite, tudo bem? Seja bem-vinda, sejam bem-vindos todos. Vamos bater esse papo aí sobre nossas crenças limitantes, como elas têm nos atrapalhado aí ao longo da nossa vida. Da onde elas vêm, por que elas surgem, como é que a gente pode mudar isso aí, melhorar o nosso dia a dia, melhorar a nossa vida, né, como um todo, ressignificando. É isso aí, galera, coraçãozinho aí pro Insta, avisar o pessoal que a gente está ao vivo, já deixar uma mensagem lá no grupo também, que a gente está começando a live, pra gente bater um papo aqui legal. Vou contar um caso que aconteceu comigo recente de crença, que eu consegui ressignificar, mas demorei muito. Vocês verem que não é simples, né? Não é simples, mesmo a gente no caminho, a gente rala aí para conseguir ir se aprimorando e melhorando o nosso autoconhecimento. Ei, Lúcia, boa noite, tudo bem? Tudo bom? Seja bem-vinda, boa noite. Gente, mais um minutinho a gente já começa, porque tem muita coisa para falar. Pega lápis e caneta aí, que no final eu vou dar 6 dicas de como vocês podem ressignificar as suas crenças. Ei, Renata, boa noite. Olá, doutora Mari Soares, tudo bom? Boa noite, sejam bem-vindos. Então, vamos começar a conversar, a falar? Bom, o que são essas crenças aí? Da onde que elas aparecem? As crenças, a gente vai ganhando essas crenças, acumulando no nosso cérebro, desde que a gente é pequeno. E aí, se vocês pararem para pensar, assim, pensa naquelas frases que a gente mais ouvia de pai, de mãe, de professora, dos próprios amiguinhos, né? Aquele monte de frase. E aí, quando a gente é criança, a gente não tem muito aquele entendimento, mas aquilo, de certa forma, vai ficar registrado no seu cérebro. E aí, a gente vai crescendo, essas crenças se transformam nas nossas verdades individuais, se transformam na forma como a gente vê o mundo, na forma como a gente decide, como a gente age e na forma como a gente leva a nossa vida. E também na diferença entre eu tenho um objetivo, eu vou alcançar ou eu vou ficar aqui parado. E as crenças, elas têm, né, dois tipos de crença. Aquelas crenças que a gente nem vai conversar aqui hoje, porque são aquelas crenças que empoderam. Ei, Mari, boa noite. São aquelas crenças que te dão poder. Sabe aquelas crenças fortalecedoras que você tem? Eu sou muito boa nisso, não adianta vir um obstáculo, eu vou superar porque eu sei que eu posso, eu consigo, eu vou adiante. Então essas crenças, elas só nos ajudam, elas nos empoderam, nos empurram para frente. O que a gente vai falar aqui hoje são daquelas crenças que limitam a gente. Aí eu anotei algumas aqui, eu vou falar para vocês as que eu mais ouço, que um dia algumas também já foram minhas. Aí eu quero que vocês identifiquem se vocês falam isso para vocês, tá? Nunca consigo o que eu quero. A gente olha pro lado, vê um monte de gente conseguindo as coisas, não sabe nem como a pessoa conseguiu, quanto de esforço, aí você só olha e fala: nunca consigo o que eu quero. Ei, Tati, tudo bom? Mariana, sejam bem-vindas.
E aí você não para se perguntar, por que aquela pessoa conseguiu o que ela quer, mas eu nunca consigo o que eu quero? Então é mais fácil você dizer pra você mesmo que você não consegue o que você quer. A segunda, que eu ouço muito, não sou capaz. Ah, eu não sou capaz de estudar isso? Ah, eu não sou capaz de entender isso? Ah, eu não sou capaz. É a segunda crença que eu mais ouço. A outra é, ninguém é confiável. Sabe, um dia aconteceu alguma coisa na sua vida que você se decepcionou com uma pessoa e você pegou aquilo, como a Tati diz, né? Não transforme um fato em característica. Aí você pegou aquela coisa que aconteceu individualmente e você generalizou para todos os seres humanos que convivem com você e fala que, de repente, ninguém é confiável. Não sou boa o suficiente. Geralmente você fala muito isso quando você está mudando para fazer alguma tarefa nova e aí você tem que aprender muita coisa, tem que estudar, é um desafio e a gente, mesmo assim, a gente tem obstáculos, aí você fala, não sou muito boa nisso. Ah, por isso que não tá dando certo, porque eu não sou boa mesmo. Ah, eu não sou boa, eu não vou fazer mais isso não. Eu não consigo. Essa tem muita, eu não consigo. Eu não consigo. E a outra é que não tenho tempo. Ei, Viviane, não tenho tempo. A gente nunca tem por mais... Todo mundo tem 24 horas e sempre a gente está dizendo que não tem tempo. Então, essas frases que eu trouxe... Oi, mãe. Essas frases que eu falei agora são os pequenos exemplos de crenças limitantes que a gente tem dentro da nossa cabeça, que ou a gente vai crescendo e a gente vai ficando mais velho e vai reforçando aquele comportamento, ou a gente vai adquirindo com o tempo. E aí eu vou dar um exemplo do que acontecia comigo. Eu, quando estava lá no antigo ginásio, eu sempre fui a aluna CDFzinha da turma, assim, as melhores alunas. E aí sempre tirava nota boa em todas as matérias. Só que eu sempre fui de humanas. Oi, Silvana, boa noite. Desde pequena. Sempre gostei muito de história, geografia, até biologia mesmo. O que aconteceu? Quando eu fui pro meu nível médio, que eu saí de uma escola de freiras e fui para um colégio que totalmente diferente, aquilo me impactou demais. E aí, eu estudava muito para a prova, mas eu comecei a cair minha nota da parte de exatas. Oi, Lindinalva, boa noite. E aí, eu ia estudar para matemática e tirava uma nota ruim. Aí eu falava, cara, realmente, eu sou de humanos, eu não sou boa em matemática. Aí eu ia estudar para outra prova de matemática, eu já ia estudar, eu vou estudar, mas eu sei que eu vou me dar mal mesmo. Eu sei que eu fui num crescente, que no meu terceiro ano eu já tinha passado para a faculdade e eu quase fiquei reprovada em física no colégio. Porque toda vez que eu ia estudar, eu dizia pro meu cérebro antes que eu era burra, que eu era incapaz, que eu não ia aprender matemática, que aquilo era muito difícil, que eu não era capaz. E o meu cérebro foi aceitando aquilo, né? Porque, como eu já falei pra vocês, o cérebro é um músculo e ele cumpre a ordem da sua boca. Se a sua boca tá falando que você não é capaz, ele prontamente ele vai te atender e vai fazer realmente as coisas irem piorando até você não se sentir capaz mesmo. Passei pra faculdade. Primeiro, a faculdade de administração que eu fiz. Primeiro período, matemática financeira 1. Aí eu falei, cara, matemática financeira, meu Deus, não vou passar, porque eu não sou boa em matemática mesmo, quase fiquei reprovada lá em física. Oi, Ana Cláudia, boa noite. Não vou passar. O que aconteceu? Fiquei reprovada em matemática financeira 1. Nunca na minha vida eu tinha ficado reprovada. E na época que eu fiz faculdade, não tinha créditos como é hoje, era bloco fechado. Então, o que eu tive que fazer? Fazer o segundo período à noite, que tinha matemática financeira 2 com matemática financeira 1. Aí eu pensei, o que eu vou fazer? E aí, pela minha sorte, eu tenho, né, porque ela é minha amiga até hoje, uma grande amiga, Paty, que era muito boa em finanças, e ela me deu aula todos os dias para eu poder passar nas matérias. Passei nas duas com 10, mas continuava carregando isso dentro de mim. Aí todo mundo, gente, eu falava, as pessoas me perguntavam, o que você gosta? Eu falei, não, eu sou de humanas porque eu sou muito ruim em matemática, eu sou meio burro, não aprendo matemática. E eu fui reforçando isso na minha vida. Oi, Luiz, boa noite. E aí veio mestrado, 2015. Eu tinha começado no caminho aqui em 2014, né, que eu contei pra vocês, fevereiro de 2015 eu começo o mestrado. O que tem no mestrado? Métodos quantitativos. Aí eu entrei no mestrado assim, eu já sei que todas as matérias para mim vão ser tranquilas, mas eu vou me ferrar em métodos quantitativos. Eu já entrei assim, falando isso para mim mesmo. Gente, adivinha o que aconteceu? Eu quase fiquei reprovada em métodos quantitativos. E aquilo sugou minha energia. Ei, Mari! E aquilo sugou minha energia. Fora, né, que a Mari tá aqui, ela sabe, o mestrado já é uma coisa que suga a nossa energia naturalmente, principalmente na defesa. E aí, quando eu saí do mestrado, todo mundo falando para eu fazer doutorado, eu falei, não, eu não vou fazer doutorado, porque eu não vou enfrentar 4 períodos de método quantitativo, porque são 4 no doutorado. E aí, o que aconteceu?
aquilo foi passando e as pessoas, o meu orientador falou, você tem que fazer doutorado, você tem que fazer doutorado, até um dia assim, sei lá, foi meio do ano passado que eu parei, eu falei, gente, eu não posso deixar isso tomar conta da minha mente, tomar conta da minha vida. E aí eu comecei a ressignificar essa crença, eu comecei a entender aonde ela começou lá atrás, eu comecei a entender que eu mesma fui reforçando essa crença e comecei a entender outra coisa muito importante. Vocês lembram quando eu postei sobre múltiplas inteligências? Que a gente tem 9 múltiplas inteligências e quando a gente faz o teste, a gente vê quais são as mais fortes e quais são as menos fortes. E aí eu entendi que a habilidade de raciocínio matemático não é a minha maior habilidade. E não é mesmo, continua não sendo. Eu escrevo muito bem, eu gosto muito de humanas. Mas eu também entendi que se eu fizer o esforço que é preciso, eu vou conseguir fazer as 4 matérias. Por quê? Depende da mensagem que eu mando pro meu cérebro. E eu consegui ir ressignificando essa crença. Hoje eu tenho a plena consciência que não é minha habilidade mais forte, mas eu também tenho a plena certeza que quando eu entrar pro doutorado, eu vou ter que me esforçar 10 vezes mais para fazer, mas que eu vou conseguir. Porque eu já entendi que a minha barreira era eu. Então isso mostra para vocês qual é o impacto de uma crença limitante na nossa vida, né? Como foi a minha, vocês podem ter milhares aí na vida de vocês que vocês querem seguir, querem andar e vocês não conseguem saber por que vocês não saem do lugar. O que vocês estão falando aí para a cabeça de vocês? Quais são as mensagens que estão aí dentro, né? O que você tem dito para você mesmo? Como você tem olhado para a sua vida, o que valor você tem dado para você, né? E não é fingir que você é boa em tudo, não tem nada a ver com isso. E aí entra o autoconhecimento. Quando eu sei quais são as minhas competências fortes, eu foco naquelas para fortalecer, e eu também sei que eu tenho algumas que não são tão fortes, algumas eu não vou precisar, e aí eu não vou gastar minha energia, mas algumas que eu não tenho tão fortes são importantes para mim, eu vou me esforçar. Lembra do livro do Mindset, que ela fala do mindset de crescimento? Que talento não é suficiente. Não adianta eu ter talento e não me esforçar. E muitas pessoas que podem até não ter talento, no meu caso para raciocínio lógico, mas quando eu me esforço eu vou lá e consigo. Então, é por isso que é tão importante você olhar dentro pra você. E aí, ó, vai me dizendo aí se vocês quiserem dizer aí, tem alguma crença que vocês acham que impede vocês de conseguir o que vocês querem? Vocês já falaram essas frases aí? Como é que vocês têm vivido essa realidade das coisas que às vezes se apresentam aí e você não sabe nem por que você não consegue? Ou você vai junto as suas crenças limitantes com os seus sabotadores e aí você não sai do lugar. Os seus projetos não andam pra frente. Você não consegue realizar. O Mindset é muito bom o livro, né? É um livro que é impactante. Ei, Flávia, boa noite. E aí você pensa, você junta suas crenças limitantes, aí você junta um mindset fixo, aí você pega os seus sabotadores, pensa no bolo que isso vira para atrapalhar a sua vida. Pensa no bolo que isso vira e você às vezes olha, por que tudo não tá dando certo para mim? Crença limitante. Aí junta com o seu sabotador e você não anda pra frente. Por isso que é importante você tomar conta do que você fala. Porque, gente, atrás de todo comportamento da gente tem uma crença. Todo. Não existe comportamento desatrelado de crença. Ei, Rafinha, ei, Leila, boa noite. Então, tudo que você faz tem uma crença atrelada. Seja ela positiva ou seja ela negativa. Seja um comportamento que te empurra pra frente ou que te leva pra trás. Tá junto. Então, se eu quero mudar meu comportamento, eu preciso, ressignificar a minha crença. E aí, como é que as crenças se formam? Ela tem um padrão. Aconteceu uma coisa na sua vida, né? Vamos supor, tirei nota ruim em matemática. Aí eu penso, tirei nota ruim em matemática. Aí você sente assim, caramba, eu tirei nota ruim, isso é muito ruim, me prejudicou, eu acho que eu não sou boa em matemática. Aí você busca uma explicação. Os estudos dizem, se aquilo se repetir 3 vezes, vamos supor, eu tirei uma nota ruim em matemática, aí eu falei, eu sou ruim. Tirei a segunda nota ruim em matemática, porque eu já vou pra prova achando que eu sou ruim, aí eu vou reforçando. Na terceira, eu tenho certeza absoluta que eu sou um horror em matemática. E aí, crença tá formada. E aí essa crença domina a minha vida. Você não fala, mas você pensa. Dificuldades físicas. Pois é. Eu vou dar um exercício aqui no final para ajudar vocês a refletirem bastante essas origens. Marcos, se forçar a pensar positivo sempre. É um exercício, né? Porque às vezes a gente se pega... isso que a Viviane falou é muito interessante. Dificilmente eu verbalizo mais essas crenças limitantes. Mas como a gente não controla
o cérebro, né? Às vezes eu não falo, mas eu penso, igual que a Viviane falou. Aí quando eu penso, eu já falo logo, não vou pensar nisso, porque isso não tem nada a ver, tira isso da cabeça. É igual o papo dos sabotadores. Você identificar e falar, não, aqui não, isso não, porque isso não é real. A Mari tá falando que ela não se sentia merecedora de algumas coisas e por isso não conseguia, porque me sabotava para não conseguir, por causa da crença. Isso aí é medo de sucesso, né? Isso existe, a Tati Pego fala muito disso também, porque pode ser até inconsciente, mas às vezes a gente não faz as coisas porque a gente tem muito medo de ter sucesso. E aí tem milhares de explicações, porque você tá preocupado com o que o outro vai achar, e aí ele vai te julgar porque você teve sucesso, ele não teve. E aí se você parar pra pensar, gente, faz agora uma reflexão. As pessoas que andam julgando você aí ou criticando, são pessoas que estão fazendo, batalhando lá igual você. Igual aquele vídeo da Brené Brown que eu botei. A gente só pode aceitar crítica de pessoas que estão na arena lá dando sangue igual a gente. Quem não tá na arena dando sangue, quem tá lá sentado de telespectador da sua vida, só falando aí, isso aí tá errado, não concordo com esse não. Gente, nem deixa entrar. Sabe o que você faz? Bate pinga. Porque se você já tem uma crença nesse sentido que a pessoa critica, essa crítica, se você tá fragilizado, ela só vai reforçar a sua crença. E aí mesmo que você não vai conseguir andar pra frente. A Leila falou que ela está se esforçando até para ter pensamentos positivos, mas isso é um trabalho, Leila, é isso mesmo, é um esforço todo dia, né? Pra gente dar ordens positivas pro cérebro, pra gente treinar o nosso cérebro positivo. Viviane, tem a ver com síndrome do impostor também, né? Tem a ver porque a gente não quer fingir que a gente não é bom, a gente tem vergonha de ser bom. Aí você vê como é que o autoconhecimento tá tudo ligado. Síndrome do impostor, suas crenças limitantes, seus sabotadores, a ausência de propósito. Quando você olha isso num todo, né, nesse círculo, quando você começa a se conhecer, que você olha cada pecinha desse quebra-cabeça e você vai descobrindo, uma coisa impacta positivamente na outra. Ei, Dea, boa noite. Isso aí, a gente tem que mandar os pensamentos negativos embora. E isso é importante, isso é exercício, gente. Porque o primeiro pensamento que vem a gente não controla, né? Mas a gente controla o que a gente faz com ele, a gente controla o que sai pela boca. Então esse exercício é muito importante, né? A Mari tá falando muito isso até na nossa família. Você não faz para não avançar demais em relação aos seus familiares. O meu eu não tenho tempo. Pois é, Lúcia, gestão do tempo. Tem umas postagens minhas no Instagram sobre gestão do tempo. E lá no curso também eu tenho um módulo com vários exercícios de gestão do tempo. E isso que acontece, né? A gente tem crença, eu não sou tão boa, então não vou fazer, porque se eu fizer, o que o outro vai falar? Gente, eu não vou falar que eu não tinha isso, não. Eu tinha muito essa preocupação do que o outro vai pensar. Mas se eu não tivesse tratado isso aos poucos em mim, na minha cabeça, eu não estaria aqui na live. Porque não é sobre mim, é sobre vocês que estão aí. É sobre o impacto que eu vou causar para vocês. Ninguém é querido 100% por ninguém, tá tudo bem. Mas se a gente está aqui para ajudar e a gente contribui com uma pessoa, é sobre isso, né? Sobre o julgamento daquelas pessoas que, gente, críticas positivas a gente só aceita das pessoas que amam a gente, que gostam da gente, querem ver a gente pra frente. Isso não quer dizer que a gente tenha que ouvir só coisas boas. Os nossos melhores amigos, que de verdade gostam da gente, querem nosso sucesso, eles vão ajudar inclusive a gente detectar quando a gente está tendo esse tipo de comportamento, de subvalorização, de achar que você não é capaz, de ajudar você a enxergar o potencial que você tem. Então, por isso que a gente tem que ter muito cuidado. Você não se acha muito boa o suficiente, a síndrome do impostor pode ser síndrome do impostor, são 5 tipos de impostores, porque a gente tem medo do sucesso, porque a gente tem vergonha de aparecer, porque a gente... Aí tem um monte de explicação, pode ser vergonha de aparecer porque você acha que se você for melhor do que outra pessoa que você gosta, aquela pessoa não vai gostar mais de você, e aquilo às vezes não é nem consciente. Isso às vezes pode ser até um movimento inconsciente. Ai, obrigada, Maia. Se pensar negativo, fala pelo menos 3 vezes em voz alta. É o positivo, né, Marcos? Isso aí, ó. Pra poder contrariar, é isso aí. Gente, o cérebro é um músculo. Isso é tão legal quando a gente entende. Isso é tão legal quando a gente vai tendo autoconhecimento aprofundado, que você vê a cabeça vindo assim, e aí você fala, não, eu sei que eu não sou isso, eu sei que eu sou boa no que eu sou, eu sei que eu posso levar o que eu faço para ajudar mais pessoas. Não me importa eu receber um direct me criticando por alguma coisa que eu falei. Gente, não me importa, porque a quantidade de pessoas que eu impacto positivamente, que vão lá falar para mim, é muito maior. É claro que às vezes, né,
a forma da pessoa falar, a gente fica chateada, porque a gente também tem sentimento, mas não importa. Por isso que você olhar pra você e entender, não, eu sou capaz sim, como é que eu vou trabalhar isso, né? Como é que eu vou estar junto? Você tá perto de pessoas, gente. A gente é uma média das 5 pessoas que estão perto da gente. Da gente andar com pessoas que estejam na mesma vibe que a gente tá. Pode ver, se você tá perto de gente que reclama demais, que é aquela energia mais baixa e você já tá numa fase difícil, que você tá com essas crenças aí limitantes, ó, na sua cabeça, você pode ver que você só piora. Mas na hora que você tá perto de gente, tem aquela vibe de andar pra frente, não tem problema, eu vou combater, vamos embora, vamos junto, um ajuda o outro, você vai ver que isso vai mudando aos poucos. Se comparar com o outro, eu costumo dizer, não compare seu bastidor com o palco do outro, porque o caminho do outro para chegar no palco, você não sabe qual foi. Um dia você vai estar lá no seu palco, você vai percorrer seu caminho. Então, o que eu digo, não para de virar o rosto pro lado, vai de torcicolo. Olha pra frente e se inspira, sabe? A gente pode se inspirar, eu me inspiro em várias pessoas, que são pessoas incríveis, ao meu ver, que batalham muito, que trabalham muito, que se aprimoram muito, mas eu olho pra frente, pra elas lá, ó. E eu vou subindo o degrau, ela sobe em outro. Eu vou subindo o degrau, ela sobe em outro. Então, se inspirem, né? Não fiquem se comparando, porque cada um tem uma trajetória. A Lidinalva tá falando aqui, normalmente normatizo tanto que sei que simplesmente não acredito que seja isso. Pois é que quando a gente, sabe o que acontece? Outro dia uma pessoa falou uma coisa pra mim, porque isso que a Lidinalva falou é verdade. Quando a gente faz coisas há muito tempo e faz bem feito, até o post que eu fiz hoje, que vira uma competência inconsciente, você tem aquilo tão dentro de você, que ao seu ver aquilo não é muito importante. E aí, outro dia eu vi de uma pessoa, que eu tava muito tempo sem falar, trabalhou comigo lá na Vale, e aí ela me encontrou lá no Face, falou comigo pelo Messenger, ela falou assim pra mim, tô muito feliz que você tenha escolhido esse caminho pra você, porque você sempre teve um olhar diferente pras pessoas. Gente, eu achei aquilo tão incrível, né? Porque às vezes a gente acha que as pessoas não notam, às vezes a gente acha que as pessoas não veem, e é isso que a Lidinalva falou, às vezes pra gente é tão natural, tão normal, que a gente acha, isso não vai fazer diferença na vida de ninguém, e faz. E por isso que a gente precisa combater essas crenças aí limitantes. É isso aí, é isso aí. Então, gente, vamos combater. E aí, como a gente vai fazer esse combate? Então, eu vou dar algumas dicas pra vocês, anotem aí as dicas. Primeiro, mude a sua forma de falar. Eu não sei se vocês sabem, mas o cérebro da gente, ele não processa a partícula não. Ele não processa. O não pro cérebro não existe. Então, pode reparar. Quem tem criança em casa, se você virar pra criança e falar assim, não corre, ela vai olhar pra você e ela vai fazer o quê? Correr. Por quê? O cérebro dela processa o quê? Corre. Quando você fala, não pula, ela olha pra você, o que ela vai fazer? Ela vai pular mais ainda, porque o cérebro dela não processa o não. Então, na hora que a gente for falar, tipo, eu não quero mais engordar, o que o seu cérebro vai entender? Eu quero engordar. Ele simplesmente abstrai a partícula não. Então, começar a tomar conta da forma como você tem falado, porque o seu cérebro entende a mensagem. O cérebro da gente é show de bola, ele é incrível. A gente fala, ele processa e manda ver. E aí, começando por aí, você quer falar que você não quer mais engordar, você tá falando, eu desejo emagrecer. Pronto, o seu cérebro vai entender, você vai mudando os seus hábitos, você vai mandando aquela mensagem, e aí ele vai ajudando, trabalhando a seu favor. Lembra que a gente falou dos sabotadores? Trabalhando a seu favor, como seu amigo, para você conseguir ressignificar o que você precisa ressignificar. A segunda também é nessa linha de cuidado com as palavras. Uma palavra que a gente, como coach, a gente abomina é a palavra tentar. A gente abomina, sabe por quê? Sabe o que a palavra tentar ela diz pro cérebro? Ele só vai tentar. Se ele falhar, não tem problema, porque ele só queria tentar. Então, toda vez que você fala assim, eu vou tentar guardar dinheiro, seu cérebro vai entender, guardando ou não guardando, não tem problema, porque ele só quer tentar. Então, a palavra tentar, ela pressupõe uma falha. Ela manda uma mensagem para o cérebro que se você falhar, tudo bem. E aí, imagina se você já tem uma crença limitante que você não é capaz, que você não consegue, aí você ainda fica pro seu cérebro, eu vou tentar, mas tá tão difícil, eu vou tentar, mas eu não consigo. Aí você junta as palavras que mandam uma mensagem negativa pro cérebro, reforça lá suas crenças limitantes, e aí que você não vai conseguir mesmo. Né? Nossas avós já diziam, né, que a palavra tinha força, e a palavra tem força, isso é cientificamente comprovado, que a palavra tem força. Então a gente precisa tomar conta.
Outra coisa, vocês têm que parar de dizer. Se eu fizer isso, não é se, é quando. Se eu comprar minha casa, quando eu comprar na minha casa, quando eu for fazer esse curso, quando eu for viajar, porque o se pressupõe uma coisa que nunca acontece. É se, sabe? Pode ser daqui a 100 anos, pode não ser hora nenhuma, pode ser agora, pode não ser agora, se fizer tudo bem, se não fizer, né? Tem raiva dessa palavra? Pois é. Então, tira, gente, exclui o se da vida de vocês, né? Eu, às vezes, quando eu ainda dou umas escapadas, eu falo se ou não, se não, quando? Quando eu fizer isso, quando eu fizer, por quê? Quando pressupõe que vai acontecer, né? E se isso for um objetivo importante para você, você já vai fazer lá aquela questão do planejamento, botar datas, estabelecer um plano de ação detalhado. Então, ó, abole essa palavra se também. Outras palavras que vocês precisam parar de falar. Eu tenho que, eu sou obrigada a. Porque o cérebro entende que você está fazendo aquilo porque alguém está te obrigando ou que você tem que cumprir alguma coisa. E qual é aquela mensagem? Não é uma coisa que ela quer muito. Então fala assim, eu vou fazer porque eu quero fazer, porque eu desejo fazer, porque eu tenho vontade de fazer. Traz aquilo para dentro de você. Pode parecer bobo, pode parecer meio sem sentido, mas é o reforço das palavras. Reclamar também não, gente. Reclamar é uma coisa horrível. Quanto mais você reclama, mais reforço negativo você faz no seu cérebro. E fora, eu posso falar porque eu era uma reclamona convicta. A Ana hoje não tá aqui, mas eu era a reclamona. Eu reclamava de tudo. Até um dia que ela virou pra mim e ela falou assim, caramba, você tá reclamando demais, você tá muito chata. E era uma pessoa que tinha intimidade, né? Eu era líder dela na época. E aí eu fui fazendo o exercício de não reclamar. Eu lembro que quando eu comecei a verificar o que eu reclamava, eu ia riscando os palitinhos no papel e no final do dia tinha pauzinho pra caramba. Eu falei, gente, eu tô insuportável de chata. Porque além de reclamar ser ruim pra gente, você imagina você tá o tempo todo reclamando e tá todo mundo à sua volta, né? Isso também tem a ver muito com o jejum da palavra. Você às vezes olha, aquilo te dá um negocinho, mas você escolhe não falar. Né? Não é, eu tô falando de coisas graves, tipo bagunça na casa, né? Com criança, eu tenho criança. Não adianta, minha casa vai ficar bagunçada. Adianta eu todo dia falar, Miguel, a casa tá bagunçada, o brinquedo na sala. Não adianta. Ele vai ficar irritado, eu vou irritar meu marido, eu vou ficar estressado e o brinquedo vai continuar sendo bagunçado lá todos os dias. Então isso também é um reforço, é um trabalho da palavra. Como tudo que eu venho falando aqui, tem dias que é mais fácil. Tem dias que são mais difíceis, tem dias que você tá com o seu emocional precisando de 50 respirações profundas e não 3, falar 30 vezes o nome dos 7 anões ou dos planetas, mas é exercício, é prática, não tem jeito de ser diferente. A terceira coisa que eu quero que vocês façam, eu quero que vocês façam uma lista e pensem quais são essas crenças que vocês têm na vida de vocês. Tenta identificar pelo menos 2, não precisa ser uma lista, né, gigantesca. Para e pensa que crenças têm me impactado de conseguir o que eu quero. O que eu tenho falado para mim mesma que eu tenho reclamado muito, eu tenho me desmotivado, eu tenho reduzido o meu valor. Anota no papel, quais são suas crenças? Eu falo isso. Ei, Hilaria, tudo bem? Eu falo isso de mim. Eu falo isso também, caramba, eu falo isso. E aí, se ao longo do dia você for percebendo o que você está falando, deixa um papel assim perto com uma caneta e vai anotando. E vai anotando. Gente, é inacreditável quando a gente para ler o papel, a quantidade de coisa ruim que a gente fala pra gente mesmo. E às vezes até de forma automática, porque aquele comportamento já tá, tão dentro da gente, que a gente nem percebe a forma como a gente fala. Ei, Vivian, tudo bem? Boa noite. Então, façam essa lista. Peguem um papelzinho. Comecem com mais 2 crenças, mas se vocês identificarem mais, vão escrevendo. Você fala pra você, eu não sou capaz. Eu não vou fazer porque eu não tenho tempo. Isso vai dar muito trabalho, eu não quero fazer isso não. Isso não vai me agregar em nada. Eu não sou boa, pra que eu vou fazer isso? Eu não sou boa. Então, escrevam. Gente reclamona, gente. Eu sei, eu posso falar porque eu já fui. Eu imagino as pessoas perto de mim, que encheção de saco que eu devia ser. Insuportável. Então, é um exercício. Então, anotem aí no papel. Depois que vocês anotarem, vocês vão pensar para cada crença. Da onde que isso surgiu?
tenta fazer uma análise, né? Eu sei da minha, surgiu quando eu fui pro nível médio. E eu revivia tudo o que acontecia e como é que a minha surgiu. Então, para cada crença, vê se vocês conseguem buscar e pensar como essa crença surgiu na vida de vocês. Foi um fato? Foi alguém que falou e vocês acreditaram e vieram trazendo isso para você? Só de te ouvir já identifiquei uma crença limitante. Foi, Marina? Que bom, já dá para trabalhar nessa. Você perde a paciência com pessoas vitimistas? É um dos sabotadores, né? É o vitimismo, são os vítimas. E aí, quando você começar a buscar esse porquê que você pensa nisso, você pergunta, por que eu falo isso pra mim? Isso aí é de verdade? Eu sou isso mesmo? Isso aí, essa crença tem razão de ser? O que eu tô falando tem propósito ou não? Eu vim acumulando porque alguém me disse um dia, porque várias pessoas me disseram e eu fui acreditando, ou eu até já posso ter sido assim um dia, mas a gente muda, né, gente? Graças a Deus. Tem gente que fica sem ver a gente há um tempão, aí vem falar com você igual que você fosse aquela pessoa que você era, sei lá, há 10 anos que a pessoa não te vê. A gente até um dia pode ter sido daquele jeito, mas hoje não mais. Então a gente precisa largar disso, tirar essas crenças limitantes da nossa vida. A Mari tá falando aqui, né, que ela teve que fazer um exercício que tinha que ficar 7 dias sem reclamar. Como eu percebi que eu reclamava, só eu achava que não. Pois é, porque tem outra coisa também. O seu sabotador centralizador tem dificuldade de delegar. Eu também, eu sou, né, o controlador, né, provavelmente seu. Mas isso tudo é exercício, Vivian. Dá pra gente fazer exercício. Eu sei porque eu também sou controladora e eu era líder, fui líder muitos anos da minha vida, então eu tive que aprender a delegar. Ei, Daiane. E aí, o que acontece? Na hora que a gente vai botando aquelas palavras pra dentro e vai falando, a gente bota aquilo pra não saber nem de onde que veio. Eu tenho certeza que se vocês pararem pra identificar aqui, vocês vão ter até dificuldade, às vezes, de perceber de onde que aquilo veio. Como você tá carregando um negócio que nem é mais seu há um tempão, mas você tá carregando, tá lá juntinho com você e você não larga dele, de jeito nenhum. Porque alguém botou ele lá na sua cabeça. E aí, depois que você fizer isso, você pensa assim, como isso tem me atrapalhado de conseguir o que eu quero? E começa a escrever. Ah, porque eu não começo o projeto nunca, porque eu deixo sempre para depois. Ah, porque eu procrastino. Ah, porque eu tenho medo de não ser aceita. Ah, porque eu tenho medo do julgamento. Ah, porque... Gente, faz uma lista. Sai muita coisa. Sai muita coisa. Às vezes dolorosa, sabe? Às vezes a gente até percebe, mas não quer muito ter noção, porque dói. É ruim olhar pra gente, né? Quando a Ana me falou que eu reclamava demais e tava chato, eu não fiquei chateada com ela não, porque ela é muito minha amiga, uma pessoa muito importante na minha vida, eu respeito demais o caminho dela. Ela podia falar pra mim isso que ela falou, mas eu fiquei chocada quando eu percebi que eu não tava vendo que eu tava fazendo aquilo. E aí, como isso, quantas milhares de coisas. Isso aí, Marcos, vamos largar esses pesos, gente. Vamos, sabe o cacto? Largar o cacto vai ser o nosso lema nessa jornada. Eu quero que vocês acabem essa jornada lá dia 7, jogando um monte de cacto fora. Largando essas porcarias desses cactos. E fazendo um jardim bem bonito para vocês, começando nem que seja com uma plantinha, mas começando com uma plantinha, um degrauzinho de cada vez, uma pecinha do quebra-cabeça de uma vez. Cada vez que a gente deixa, eu sei, gente, porque eu também, como eu gosto de fazer muita coisa, às vezes a gente vai deixando para depois, não pode. Por isso que o planejamento é importante, por isso que você tirar um tempo para você olhar para dentro é importante. E como o Marcos diz, mudança dói pra caramba. Mas depois que a gente passa daquele espaço da dor e que a gente vê o nosso comportamento mudado e como aquilo é bom para nossa vida, gente, é libertador. Chega a ser emocionante, de emoção mesmo, sabe? De uma coisa que você olha, caramba, eu consegui. Eu dei mais um passo para melhorar a mim. E aí, como eu falei, como a gente não muda ninguém, quando a gente vai mudando o nosso comportamento, a gente vai levando aquilo naturalmente para nossa volta, né? E vai melhorando também as pessoas. Viviane tá falando, como quer fazer tudo, não deixa de fazer nada, mas fica estafado, isso me incomoda. Pois é, por isso que a gente precisa estabelecer prioridade. Estabelecer realmente o que é importante e desapegar. Pra gente que é controlador, porque eu também sou, o meu sabotador autocontrolador, a gente quer mesmo fazer tudo o tempo todo e controlar tudo. Só que hoje eu já sei que isso não funciona. Então eu faço meu planejamento. E se eu acabo meu dia e tem algum tempinho sobrando, aí eu vejo se eu consigo transferir alguma tarefa que eu tenha pro resto da semana que seja mais simples e mais rápida para aquele momento. Por quê? Eu resolvo mais uma coisa e eu libero um pouco da minha agenda. Mas isso só é prática. Tem dia que eu quero fazer
tudo. Eu acordo com o fazedor ligado. E aí é exercício. É exercício. É verdade, Lindalva. Dói muito, mas mudar é libertador. A Hilary tá falando, a perfeição é uma crença, agora nos impede de começar a ter... Isso aí, é o perfeccionista. Uma coisa é você querer fazer um trabalho bem feito. Tenho certeza que todo mundo que tá aqui gosta de trabalhar bem, entregar um bom trabalho. Outra coisa é você não começar nunca porque nunca tá bom, né? Ah, eu não começo porque eu não tenho site, né? Quem tá empreendendo. Eu não começo porque eu ainda não estudei tudo. Ah, eu não começo porque eu não sei tudo. E aí você não começa nunca. Aí quando você olha pra trás, lá, ó, a vida passou, gente. Então, uma coisa que eu não sou perfeccionista, isso é um mal que não me atinge, esse mesmo é um defeito que eu não tenho, porque eu sou muito de começar. Eu vou começando, vou vendo que dá pra melhorar, vou melhorando, vou fazendo melhor. Hoje, gente, eu fiz até essa reflexão lá no meu grupo de mentoria, né, que eu tenho uma mentora e um grupo, esse é o último mês da nossa mentoria, e a gente estava conversando hoje lá e refletindo. A Fábia, que entrou na mentoria em fevereiro, nesse mundo digital, que era um mundo novo pra mim, é totalmente diferente da Fábia que eu sou hoje. Sofri pra caramba, chorei muitas vezes que desisti, jogar tudo pro alto, não queria mais fazer, não queria mais nada. Mas foi um processo de crescimento. Eu hoje estou muito mais firme, muito mais certa do meu propósito, do meu caminho, mas isso é o que? Demandou transformação, demandou dor, foi dolorido, muita voadora com amor, muita sacudida, né? Por isso que é muito importante a gente estar perto de pessoas que estejam alinhadas com os nossos valores, para não deixar a gente cair nesse buraco aí também, né? A perfeccionismo, reclamo do meu marido porque não faz igual a mim, isso é outra coisa, gente. Essa questão de delegar, quem que falou aqui de delegação, que tem um controlador? Foi não lembro, foi a Vivian, né? Quando a gente pede para alguém ajudar a gente a fazer alguma coisa, eu vou falar isso que para mim também é muito difícil, a gente precisa deixar a pessoa fazer no tempo dela e do jeito dela, porque o nosso jeito não necessariamente é o melhor jeito. Eu sei que isso incomoda, isso estressa, mas tem que ser feito assim. Há 3 anos ou 4 anos, eu sofri um acidente de carro. Uma pessoa avançou o sinal, pegou meu carro. E aí eu bati com a mão no painel, eu perdi 100% do meu ligamento desse dedo aqui. E aí eu tive que fazer uma cirurgia, eu fiquei 4 meses sem conseguir fazer o básico com essa mão aqui. Meu marido, 4 meses, ele teve que me ajudar a tomar banho, a botar brinco, cordão, me vestir, amarrar meu sapato. Gente, só eu sei o quanto que eu sofri. Porque eu sempre fui muito independente, mas também o que eu aprendi? Aprendi a ter humildade de esperar o tempo do outro e que nem sempre a minha forma é a melhor forma. Então foi um aprendizado para mim gigantesco. Eu aprendi muito naquele processo, né? De estar incapacitada de uma certa forma e ter sido muito independente e precisar depender. E ter que ter a humildade de entender que a gente tem que esperar o tempo do outro e que tem que aceitar a forma do outro porque ele está te ajudando. Isso foi um exercício na minha vida absurdamente incrível. Medo de começar. O medo de começar tá muito ligado a essa questão do perfeccionismo, de você nunca se achar boa o suficiente. Gente, começa. Eu comecei também sem saber nada. E cada dia, live. A primeira live que eu fiz, sabe quando foi? Março do ano passado, Dia Internacional das Mulheres. Março desse ano, Dia Internacional das Mulheres. Eu tava em pânico, a minha barriga doía, eu tava gelada, eu tava vermelha, nervosa pra caramba. E conforme eu vou fazendo, quando eu pego os meus primeiros stories lá, gente, muito ruim. É difícil, ainda não fico aqui, 100% animada, tal. Mas hoje, nossa, eu sou 200% melhor do que eu era quando comecei. Mas a gente precisa começar. A gente precisa domar esse medo, usar o medo a nosso favor, amenizar esse medo, né, reforçar as nossas crenças fortalecedoras, porque a gente tem um monte, e usar isso aí para botar a gente para frente. E aí depois que você mudou sua forma de falar, excluiu o não, depois você mudou suas palavras, você tirou o tentar, tirou o se, né? Depois você fez a sua lista de quais são as suas crenças limitantes que estão mais incomodando vocês aí agora. Depois você refletiu qual é a origem dessas crenças, o que causou isso aí, começou a se perguntar, isso é verdade? Como isso tem me atrapalhado? Você vai ressignificar essa lembrança. Você vai mudar isso para uma perspectiva positiva. Você vai substituir essa crença limitante, que é o 6º passo, por uma crença fortalecedora. Você vai jogar isso fora
E você vai botar uma crença fortalecedora e vai trabalhar nessa crença fortalecedora até ela virar uma coisa tão inconsciente que você vai fazer automático, não vai precisar ficar pensando: eu não posso falar que eu não sou capaz, eu não posso falar que eu não tenho tempo, eu não posso falar que eu não sou boa. Isso é um exercício, isso é um hábito, isso é todo dia, isso é olhar para dentro, isso é buscar autoconhecimento. E a gente tem que ficar alerta, porque no meio do caminho aí, conforme a gente for evoluindo, podem aparecer novas crenças limitantes para poder, falar lá no seu cérebro. A Hilary está falando aqui que isso acontece em nossas vidas para nos fortalecer, ou até mesmo a melhor forma de se conectar consigo mesmo. Substituir crença em aprendizado. Perfeito! Quanto mais a gente aprende, a gente identifica, e está tudo ligado. Vocês viram que tudo que a gente está falando aqui, desde o começo e até o dia 7, o autoconhecimento ele está no meio. Se eu não sei quem eu sou, se eu não dou valor a mim, se eu não dou valor à minha caminhada, se eu não dou valor à minha experiência, como eu vou prestar atenção em sabotador, em crença, em propósito? Eu primeiro tenho que olhar para mim, eu primeiro tenho que dar valor a mim, eu primeiro tenho que entender minha caminhada, eu tenho que entender o quanto que eu ralei para chegar aqui, o quanto que cada um de vocês ralou para chegar onde vocês estão, né? A Bíblia está falando como é importante livrar assim, é extremamente motivante. É isso, gente, é isso. Porque para mim foi libertador me livrar dessa porcaria, desse raciocínio matemático. Para mim foi libertador entender, ok, você não é tão boa em raciocínio matemático, mas você é boa em coisa pra caramba. E aí quando você precisar acionar o seu raciocínio matemático, você vai estudar pra caramba e vai passar nas porcarias das provas e acabou. Porque o seu objetivo é conseguir defender sua tese no doutorado e ponto final. Então eu vou fazer o que eu tiver que fazer para conseguir chegar no meu objetivo, né? Exatamente, Vivian. Isso aí vai de conhecimento. Eu me sentia uma porcaria em matemática. A minha filha faz estatística na faculdade. A facilidade de raciocínio lógico dela é uma coisa incrível. Eu acho isso lindo, eu admiro demais. Mas hoje eu consigo entender que cada um de nós tem habilidades mais fortes. Quando eu preciso fazer alguma coisa de lógica, eu vou lá perguntar para ela. Não estou entendendo muito bem isso aqui. Como é que isso aqui funciona? Aí ela vai e me explica como é que funciona. Aí ela vai escrever um texto para a faculdade. Ela vem: mãe, vê se esse título tá bom. Vê se esse caminho tá legal, né? Então a gente vai trocando e vai misturando. Minha enteada faz psicologia. Às vezes eu converso com ela dessas questões que eu tenho estudado. Então isso, gente, vai agregando. Não quer dizer que você é melhor ou pior. A gente não vai ser bom em tudo. Não existe essa menor dessa possibilidade. Então foca no que você é bom e seja melhor ainda. Seja um diferencial no que você é bom. E o que você não é tão bom, como é o meu caso de matemática, quando você precisar, se esforça para fazer aquilo que você precisa e vambora, para continuar o caminho. Que isso não atravanque a vida de vocês mais, né? Não, a gente é imperfeito, gente. A gente é ser humano, né? O único perfeito era Jesus Cristo. Todos nós somos imperfeitos e somos vulneráveis. E como diz a Brené Brown, é preciso ter muita coragem para ser vulnerável. É preciso ter muita coragem para subir no palco e na arena, botar a cara lá e tentar tudo e errar e cair, levantar. Só pessoas corajosas são pessoas vulneráveis. Só pessoas corajosas vão dizer: não sei, eu não sei tudo. Não tenho nem essa proposta de saber tudo, mas o que eu sei? Que eu posso dizer: eu não sei isso ainda, mas eu vou estudar para saber, para poder te dar uma resposta, ou para poder tomar uma decisão, ou para poder agir da melhor forma. Então, gente, tem que ter coragem para dizer: eu não sei, quero me conhecer, estou em dúvida, não sei por onde começar, porque isso é vulnerabilidade, e vulnerabilidade está ligada a ser humano. Né? Super-herói só na história em quadrinho. A gente não é super-herói, né? A gente até, como líder, tem muito essa questão do líder super-herói, né? Que a gente fala muito de ter que ter todas as respostas integralmente. Não mesmo. Eu fui líder, sei lá, muitos anos da minha vida, nem sempre eu tinha todas as respostas, mas o que eu fazia? Eu ia correr atrás para buscar, aprender, entender, para dar uma resposta coerente, né? Isso também seria outra crença limitante. Não sei, deixar para lá. Não sei. Não vai fazer diferença. Não, é identificar, correr atrás, melhorar e agir e partir para a próxima. Não deixar que essas coisas vão parando a gente no meio do caminho. Porque o que tem de coisa para parar a gente, é um monte. Pessoas e coisas que querem parar a gente e não botar a gente para frente. Se permitir, é isso aí, Vivian, é se permitir. É se permitir se colocar, é se permitir usar o seu melhor e é se permitir aprender e é dizer: não sei.
Né? Outro dia eu tava vendo o Ricardo Basaglia, gente. O cara é presidente da Page no Brasil. O cara é um cara top, referência e liderança. Ele fala isso direto. Os líderes têm que parar com essa mania de achar que são super-heróis e tem que saber tudo o tempo inteiro. Eles precisam ter humildade para aprender. E o que a gente tem que ter é humildade para aprender sobre a gente. Porque se a gente não aprende sobre a gente, não melhora sobre a gente, né? Se a gente não se conhece, como identificar se eu estou fazendo isso com a minha vida? Como identificar se eu estou me botando para baixo, né? E aí a gente bota a culpa no outro. Ah, eu não consegui a promoção porque o outro fez isso. Ah, eu não consigo o meu projeto porque eu não sou bom. Ah, eu não consigo isso porque... Aí a culpa é de todo mundo e menos nossa. Porque a gente não traz a responsabilidade. Então, na hora que eu sei... O que eu faço hoje? Eu não gosto e tenho dificuldade em editar vídeo. Então, o que eu faço? Eu trabalho com uma pessoa que edita meus vídeos e pronto, resolvi meu problema. Né? Eu tenho a Bel, que fez aqueles mapas lindos que vocês viram lá no grupo do WhatsApp. Então, hoje eu vou buscando pessoas que são muito boas em coisas que eu não sou para se juntarem a mim, para melhorar o que eu faço. E é isso, gente, né? A gente se juntar com pessoas que têm coisas que nós não temos e essas pessoas também, nós temos coisas que elas não têm e todo mundo vai evoluindo junto. Esse é o propósito do autoconhecimento, esse é o propósito de olhar para dentro. É mesmo se permitir, é não ter vergonha, é ser vulnerável. E aí que começa a mudança, porque se eu acho que eu sei tudo, né? Eu já tive casos de pessoas falarem pra mim, eu sei que eu faço isso, mas eu não quero mudar não, porque eu tô muito bem assim, os outros que não estão satisfeitos que saem de perto de mim. Eu já ouvi. Mas isso é um problema pra mim? Não, porque a gente vai ficar perto daquela pessoa ali, sei lá quanto tempo depois, ela vai ter que conviver com ela mesma, né? Ela vai ter que conviver com ela mesma e levar aquilo para dentro dela o tempo inteiro. Então, o peso é de cada um, né? Quando a gente consegue entender que a gente deixa o pezinho lá de cada crença do outro, né? Porque ainda tem essa, pessoas cheias de crenças limitantes querem pegar a crença delas, e botar em cima de você para ver se ela acha um parceiro de crença limitante. Então, por isso que a gente tem que ter muito cuidado com isso também, né? Essa perspectiva de quem está à sua volta, quem você ouve, né? Essa questão do bate-pinga, eu aprendi com um amigo, ele fala, Fábio, é bate-pinga, nem ouve, nem se dá o trabalho de gastar energia de passar para um lado e sair no outro, só bate-pinga. É essa questão, né? Dá mais se te pega no momento que você não tá tão bem. Síndrome da Gabriela é ótimo, né? De jeito nenhum, Lindinalva. Eu nasci assim, eu cresci assim, eu morri assim, Gabriela. A gente precisa estar... Eu sei, gente, que sair da zona do conforto é difícil. É difícil. Eu posso falar porque eu demorei 2 anos para entender que eu queria sair da minha zona de conforto, né? Como eu sempre falo, não tem nada contra o mundo corporativo, inclusive gosto muito do mundo corporativo. Mas eu precisava de uma mudança na minha vida. É difícil, largar conforto, status, salário fixo, posição, reconhecimento para tentar algo no mundo que, novo, você não sabe nem o que vai acontecer. Tem dificuldade de lidar com a vida. Cara, Mari, todos nós temos um grau maior ou grau menor. Mas o que acontece? Como agora você já sabe, pegar um pedacinho dessas coisas todas que a gente está falando e começar... E, gente, não precisa sair fazendo tudo ao mesmo tempo, tá? Estabelece assim... Ei, Jaqueline, boa noite. Estabelece o que incomoda mais vocês. É uma crença limitante? É um sabotador? É uma falta de propósito? O que está incomodando mais agora? Porque você não vai conseguir mudar 10 coisas ao mesmo tempo. Porque isso dói muito, então tem que ser uma coisa de cada vez. Me incomoda muito uma crença que eu tenho que é muito forte, está me atrapalhando para várias áreas. Começa a trabalhar na crença. E aí você vai vendo, resolvi. O que me incomoda mais? Faz uma lista de prioridades, gente. Eu sei que quando a gente está meio perdido, a gente não sabe por onde começar. A gente olha que, assim, o que está doendo mais? Porque a gente sempre vai começar o que está doendo mais. Porque se a gente não começa pelo amor, a gente geralmente começa pela dor. É uma dor tão grande que a gente está sentindo, aquilo incomoda tanto que você fala, chega, basta, eu não quero mais, eu vou começar aqui, né? Então, comecem sempre olhando para dentro de vocês. E aí, gente, vocês querem tirar mais alguma dúvida? Querem fazer mais alguma pergunta? Era isso aí que eu tinha que falar sobre essas crenças, sobre como elas estão tão presentes na nossa vida, no nosso dia a dia, às vezes a gente nem repara que elas estão lá, então a gente está vivendo coladinho lá com elas e repetindo uma programação que foi feita no nosso cérebro lá, e carregando isso aí como um peso na nossa mochila, sabe? Aquela mochila com 50 mil quilos lá dentro que você não tá nem conseguindo mais levantar de tão que ela tá te empurrando para baixo. Então,
além de você largar o cactus, que vai ser o lema da jornada, deixa o seu cactus aqui, tira as pedrinhas da mochila, vai tirando aí, pedrinhas. Ei, Carol! Ai, que bom, Viviane, que bom. Tira essas pedrinhas da mochila, sabe, gente? Vai jogando fora, vai largando esse cactus aí, bota alguma coisa positiva junto, bota alguma coisa positiva no lugar, sabe? Criança não ter dinheiro para começar. O que você diz que essas pessoas... Gente, ó, crença de dinheiro é uma das crenças mais fortes que a gente tem. Por quê? Dinheiro tá ligado que dinheiro é sujo. Só quem tem muito dinheiro é gente que conseguiu dinheiro de forma ruim. Aí o que você faz? Você não quer ganhar dinheiro. Porque o dinheiro pra você tá ligado a coisa ruim. Aí o que acontece? Aí eu tenho vergonha de vender o meu serviço, que é muito bom, vai ajudar outras pessoas. Eu tenho vergonha de ter dinheiro. Mas, gente, dinheiro honesto, dinheiro limpo, você tem que querer ter muito dinheiro. Porque você vai melhorar a sua vida, a vida da sua família. Se alguém da sua família tiver um problema, você vai poder ajudar. Você vai poder comer a comida que você deseja, você vai poder realizar seus sonhos, vai fazer a viagem que você quer, seja lá qual seja o seu objetivo. Então, essa crença de dinheiro, aí é uma roda. Aí a pessoa, assim, tem uma oportunidade, ela fala, mas eu não tenho dinheiro. Aí ela não faz o curso, ou não faz, sei lá o que seja. Aí aparece outra oportunidade, eu não tenho dinheiro. E vai nesse ciclo aí e não sai dele. Então, essa crença de dinheiro, da gente ressignificar o dinheiro ele não é sujo, gente. O dinheiro é uma coisa que você recebe por uma coisa que você faz do seu trabalho. Ó, eu tô falando de dinheiro limpo, tá, gente? Dinheiro honesto, de trabalho. Então você não tem que ter vergonha de ganhar dinheiro. Se você é muito boa no que você faz e você ganha muito dinheiro, isso é mérito seu. Você está ganhando muito dinheiro, não tenha vergonha de receber dinheiro pelo serviço que você faz, por uma venda que você faça. Vendendo é vergonha. Vendendo é vergonha. Vergonha é roubar, vergonha é enganar, vergonha é não ser transparente. Isso é vergonha. Ganhar dinheiro honestamente com o seu trabalho, nossa, isso é mérito. Você tá, né, a gente estava até conversando isso no grupo da mentoria hoje também, você está ajudando pessoas, né? Quando eu tô aqui, né? Vocês sabem, eu já falei hoje que eu vou abrir vagas pro meu curso dia 7. Não é vergonha abrir vaga pro meu curso, é porque eu tô ajudando pessoas. Eu tô pegando tudo que aconteceu comigo, toda a minha transformação, tudo aquilo que eu senti, tudo aquilo que eu vivi, as emoções que eu passei, e tô colocando num lugar para ajudar mais pessoas. E isso é válido, e isso é honesto, isso não é desonesto, eu não estou enganando ninguém. Então, essa é uma das crenças mais fortes, que eu sempre vejo, eu ouço, vira e mexe a pessoa falando pra mim, eu tenho vergonha de ganhar dinheiro. Aí eu falo, por quê? Você está ganhando dinheiro de forma desonesta? Não, é com o meu trabalho, mas, na minha família sempre falaram que dinheiro era sujo. Então, assim, ligado diretamente à ressignificação dessas crenças. Então, gente, vocês têm muito trabalho hoje, né, para ressignificar essas crenças aí, fazer esse passo a passo, pode ser devagar, no tempo de vocês, mas pensem de verdade o que vocês têm dito para vocês mesmos, como vocês estão andando com a vida baseado em um monte de coisa que não pertence a vocês. Vão se livrando do cactus e das pedrinhas da mochila, tá bom? Gente, é isso. Ei, Julie, é isso. Eu vou abrir lá o grupo do WhatsApp quando eu acabar aqui, pra gente conversar mais, botar o mapa, tirar mais dúvidas, porque esse é um assunto, né, que rende muito, faz a gente refletir muito. E na PNL em janeiro eu ressignifiquei algumas outras crenças que eu tinha na minha vida, né? A PNL foi outro marco na minha vida, foi uma coisa que mudou muito também, a mim como pessoa. E é um trabalho contínuo, né? É um trabalho de sempre. Então eu queria agradecer vocês que estão aqui assíduos aí. Obrigada, Raquelzinha. Raquel, minha mentorada querida. Super focada, super determinada. Conseguiu o que ela queria. Eu sou muito orgulhosa dela. E aí, eu vou conversar com vocês lá no grupo. Muito obrigada por domingo à noite vocês estarem aqui focando e buscando o autoconhecimento de vocês, o desenvolvimento. E tamo juntos, vou lá pro grupo agora pra gente bater papo. Gente, até amanhã. Amanhã tem live de novo, um tema muito legal que vocês vão gostar também, com um convidado muito especial amanhã, tá bom? Beijo, boa noite, muito obrigada. Amanhã a gente se vê. Tchau, tchau.